Olá, eu sou André Nóbrega e estamos em Bom Ambiente, o podcast da Associação Portuguesa de Geólogos. A transição energética requer o aumento do consumo de recursos minerais. Entre estes está o lítio. Nas últimas semanas, o tema do lítio voltou à agenda mediática. 8 áreas com potencial de exploração de lítio no norte e centro de Portugal foram sujeitas a uma avaliação ambiental estratégica promovida pela Direção-Geral de Energia e Geologia. As conclusões, recentemente divulgadas, excluem 2 dessas 8 áreas. As restantes serão submetidas ao concurso público para a concessão de direitos de prospecção de lítio. Num plano diferente estão os projetos de lítio em Montalegre e em Boticas, no distrito de Vila Real, e na Serra da Argemela, no distrito de Castelo Branco. As áreas em questão já estão concessionadas, inclusive já foram assinados os contratos de exploração. No entanto, a exploração só avançará com um estudo de impacto ambiental favorável. Vamos então ouvir 2 geólogos que atuam na área da prospecção geológica, Alexandre Lima e John Pereira. Alexandre Lima é professor na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e faz investigação sobre a prospecção de lítio. John Pereira trabalha há 2 décadas na prospecção de recursos geológicos em Portugal e no estrangeiro. John e Alexandre, sejam então bem-vindos ao podcast da Associação Portuguesa de Geólogos. Alexandre, comece por si e pedi-lhe que, antes de avançarmos, explicasse o que é o lítio e onde é que podemos encontrá-lo em Portugal. Portanto, o lítio é realmente um metal alcalino, é o mais leve dos metais, tem realmente características que o torna essencial para as baterias de nova geração, quer seja combinado com grafite, quer seja combinado com outros elementos, outros metais, como por exemplo o níquel, o cobalto, é essencial nas baterias e, portanto, vai ser necessário para a transição energética, para a chamada eletrificação da nossa economia. Em Portugal, ele está realmente, principalmente no norte e centro de Portugal, e não se encontra sob a forma livre. Aliás, ele em nenhum sítio está sob a forma livre, é muito reativo e, portanto, está combinado em minerais. O que é que acontece? É que existem muito tipo de minerais de lítio e isso faz com que, por exemplo, na zona de Boticas é mais a espodumena, que é uma piroxena de lítio, que é mais abundante, enquanto que, por exemplo, na zona da Guarda é uma mica de lítio, a lepidolite, que é mais abundante. E há noutros locais, nós ao longo da conversa pode vir, por exemplo, na zona da Argemela são fosfatos de lítio. Portanto, tem a ver com diferentes minerais, é isso? Exatamente. Alargando já a conversa, é que muitos desses minerais ainda não têm viabilidade económica, conseguir de uma forma, na atualidade, não quer dizer que a investigação está sempre a ocorrer e a ser desenvolvida e que de repente haja viabilidade económica, mas alguns destes minerais que não têm a viabilidade, a sua libertação, digamos assim, do lítio, ou a combinação dele com outros elementos, como por exemplo fazer carbonato de lítio, fazer hidróxido de lítio, pode ser tão caro essa transformação que deixa de ser viável. Na atualidade, por exemplo, para a petalite não existe ainda nenhuma mina a nível mundial que esteja a fazer, digamos, essa conversão de uma forma industrial. Portanto, é um daqueles que eu diria que ainda não tem viabilidade económica. John, temos visto muita falta de transparência, falhas de comunicação, temos exemplos nos contratos de prospecção e exploração de Montalegre, Boticas, Serra da Argemela, e isso poderá ter contribuído para o movimento anti-minas ter crescido. Quão importante é a clareza e o rigor da comunicação para o sucesso de um projeto mineiro? Ora bem, isso é primordial. A transparência é um dos pontos mais importantes para que as pessoas possam decidir informadas, porque
Não há mal nenhum em ser a favor, não há mal nenhum em ser contra, desde que se esteja a fundamentar as opiniões em factos e não meramente em conceitos e preconceitos. Muitos destes preconceitos têm acontecido cá em Portugal, e não só cá em Portugal, e no mundo, têm a ver com algum cuidado que as empresas grandes, as empresas multinacionais têm com a comunicação. Ou seja, as empresas, por causa dos estándares internacionais e das regras internacionais, vêem-se de alguma forma obrigadas a ocultar os resultados preliminares e os objetivos iniciais e os modelos conceptuais para a exploração que levam a definir um ou outro alvo como alvos interessantes para estudar. E o que é lido da parte da opinião pública é que o que eles estão a fazer é ocultação para ninguém saber o que é que vai acontecer. E, na realidade, este tipo de silêncio é necessário para... aliás, não é necessário, é uma das poucas formas que há para impedir a especulação. Ou seja, tanto a especulação positiva como a negativa. Ter um discurso de que todas as áreas de prospecção e pesquisa em Portugal vão resultar numa mina, pelo menos, e que este discurso cria expectativas positivas, por exemplo, nos municípios. Vamos receber 1 milhão de euros todos os anos para reforçar o nosso orçamento. Isto é bom, isto nós queremos isto aqui, mas e as garantias disso? Não há. Ou seja, não há garantias de que isso vai acontecer, a geologia é que vai mandar, e a engenharia, depois da geologia, é que vai decidir. E a seguir a isso, a engenharia ambiental é que vai decidir se é ou não é sustentável fazer a operação. Ou seja, há uma série de pressupostos que deviam ser tidos em conta em relação à transparência e que a tutela em Portugal devia ter uma responsabilidade muito grande em explicar em que ponto é que as coisas estão e como é que são e desmistificar essas coisas. Um pouco como fez a Direção-Geral de Saúde com a história do Covid, que, concordem ou não com eles, vinham para a televisão e explicavam as suas opções e o ponto em que as coisas estavam. Mas só porque foram forçados a isso. Um bocadinho porque foram forçados a isso. No nosso caso, nós como não somos médicos, nós como a geologia só entra em casa das pessoas mais ou menos 10 anos depois do trabalho do geólogo ser feito, é tido como uma coisa pouco relevante. Mas quando o preço dos inertes começar a impedir a construção de casas e de estradas, então aí é que nós vamos que é preciso que os geólogos venham trabalhar, ou é preciso baterias de lítio, é preciso que os geólogos trabalhem, mas tem que ser em 2 anos. Isto assim não vai funcionar. Ou seja, a transparência parte por ouvir os técnicos que sejam competentes, qualificados, experientes, não escolher os técnicos à balda, ok? A transparência é um processo complicado. Pois. Em qualquer setor, não é? Em qualquer setor, exatamente. A energia está a passar pelo mesmo, com os painéis solares e com as eólicas e com as hídricas e com essas coisas todas. Os geólogos reiteram a importância de distinguir a fase de prospecção de um recurso geológico da sua fase de exploração. Qual é a relevância desta distinção? Eu presumo que seja para mim, André. Sim, John, é para si. A relevância desta distinção é tão simples como ser estatística. Okay? Ou seja, nós quando temos ocorrências minerais, vamos imaginar que temos 1000 ocorrências minerais. Alguém, no curso do seu trabalho, identificou que havia ali uma ocorrência de lítio ou de ouro. Essa ocorrência vai despoltar uma série de ações que vão encontrar entidades estatais ou privadas que vão querer estudar essa ocorrência e definir se essa ocorrência tem ou não tem o potencial de ser alguma coisa. Vamos imaginar que são 1000 ocorrências dessas. Dessas 1000 ocorrências, à volta de metade consegue despertar a atenção de um investidor ou os fundos de uma entidade estatal para chegar lá e estudar efetivamente. Porque tem o mérito disso acontecer. Ou porque é muito rica, ou porque é muito abundante, ou porque a ocorrência está ali. Passar para a fase seguinte, que é efetivamente a prospecção e pesquisa, que é medir o recurso que lá está, é um processo que envolve capital, envolve esforço e envolve tempo. Mas é um processo finito, é um processo que, chegado ao final da prospecção e pesquisa, o trabalho acaba
e é definido se é possível ou não, ou é viável ou não avançar para a fase seguinte, que é a fase da exploração, ou pensar na exploração. E é aí que entra a engenharia. Ou seja, a fase da prospecção e pesquisa é uma fase de estudo, uma fase de obtenção de dados, é uma fase de obtenção de conhecimento que pode parar na decisão: este recurso geológico está aqui, para já não é económico. Okay? Fica em arquivo. É conhecimento que o Estado tem. Portanto, a prospeção que se vai fazer, o concurso que se vai lançar para a prospeção de lítio agora, não garante que se venha a extrair lítio em todas aquelas áreas, as 6 áreas selecionadas. Nem nada que se pareça. Ou seja, voltando para a estatística e entre essas duas entidades, que é a prospeção, pesquisa e a exploração, dessas 1000 ocorrências, 500 são estudadas numa fase inicial, dessas 500, 100 passam para a avaliação de prospeção e pesquisa, para a avaliação de recurso, e desses recursos, se calhar, são definidos duas ou três reservas que poderão ou não chegar à exploração. Poderão ou não porquê? Porque do ponto de vista ambiental a coisa pode não ser viável. Por isso a proporção mundial entre ocorrência e chegar à exploração é à volta de 1000 para 1. Ou seja, são indústrias completamente diferentes, são momentos completamente diferentes no desenvolvimento da indústria. Inclusive, há empresas específicas, por exemplo, para a prospeção e pesquisa. São raras as empresas de exploração que fazem prospeção e pesquisa. Eles contratam, eles pegam nos excedentes de capital, ou seja, pegam 1% dos seus lucros anuais e investem em futuros. E investem como? Entregam a empresas de prospeção e pesquisa que só fazem isso. E são empresas, por exemplo, que em Portugal são maltratadas por políticos, são maltratadas por dirigentes em que dizem: vêm para aqui, vêm brincar. Não é brincar, é assim que funciona a prospeção e pesquisa. Entregam-lhes capital, eles fazem o trabalho e, quando o dinheiro acaba, eles dizem assim: eu cheguei aqui a este ponto de conhecimento, alguém quer comprar, alguém quer ficar com isto? E as pessoas dizem: alguém está interessado, compra e fica com aqueles direitos e continua o trabalho. Se não está interessado, eles entregam ao Estado. Ou seja, os dados são sempre do Estado. Okay. Os materiais concessíveis em Portugal são propriedade do Estado. Os dados adquiridos pelas empresas são propriedade do Estado. Por isso, isto são processos perfeitamente normais que acontecem há décadas em Portugal. Estão regulamentados claramente desde 1990 e recentemente receberam uma regulamentação que não é bem uma regulamentação, é uma lista de proibições, mas que existe, não é? Existe. Uhum. Alexandre, o lítio pode ser obtido a partir de rochas, como já explicou no início, ou com recurso a lagos artificiais, como aqueles que encontramos nos Andes, na América do Sul, de onde vem uma grande fatia do lítio que consumimos atualmente. Qual é a forma mais fácil de conseguir o lítio para as baterias? Bem, realmente as pessoas pensam muito nos lagos que são artificiais. É preciso que se explique que o que falam de que na América do Sul é tão fácil como as salinas, é como deixar. Não, tem que se explicar às pessoas que numa zona desértica de altitude grande, a partir de 2000 metros, estão a bombar água do subsolo, portanto, da subsuperfície, para a superfície, deixam evaporar durante 1 ano, se tudo correr bem, a 2 anos, porque às vezes não corre tão bem, e essa evaporação faz com que os sais que estavam em 0,05% de lítio vão aumentar a sua concentração até algo que permita depois, eles chamam-lhe salmoura, que permite depois, através de processos químicos, converter principalmente em carbonato de lítio. Mas de lá tem que tirar uma data de impurezas. É um processo também complicado, do ponto de vista também ambiental, e realmente no passado era a grande garantia, cerca de 70% do lítio, do mercado do lítio era garantido pelas salmouras. Tanto vinham da América do Sul como também do Tibete e da China, não é só de lá. Na atualidade, esses números já não são corretos. Se forem ver os relatórios, neste momento, a maioria do lítio que está a ser comercializado através de hidróxido de lítio e de carbonato de lítio para as baterias de lítio, elas vêm principalmente, já mais de 50% vêm da spodumena.
Portanto, se a pergunta é o que é mais economicamente viável, tudo depende. Depende projeto a projeto. Porque é que, neste momento, existe mais de 50% a vir da Expo de Mena? É porque penso eu que economicamente é mais viável vir de pegmatitos que têm Expo de Mena. Acho eu que as empresas não estão a fazer nenhum sacrifício ao ir buscar essas reservas e a utilizar essas reservas por parte dos pegmatitos com Expo de Mena. É sempre uma questão, é sempre o mercado que está a funcionar. E quais seriam as vantagens de explorar o lítio em Portugal? Se viéssemos a explorá-lo? Pronto. No caso de Portugal, não tem a possibilidade de ter o mesmo tipo de salmouras que são utilizadas na América do Sul. Poderá ter outro tipo de fonte, mas a fonte viável no momento é realmente pegmatitos com espodumena, logo à partida. Não quer dizer que não tenha de outros tipos num futuro próximo. Existe, portanto, eu já tenho afirmado isso, até em, digamos, das minhas comunicações públicas. Portugal tem as maiores reservas e aí medidas por parte do minério de espodumena. Portanto, o minério de lítio que tem a espodumena, Portugal tem as maiores reservas. Porquê? Porque houve realmente uma campanha de sondagens feita por uma empresa aqui no norte, em Boticas, que, através de 30 km de sondagens, conseguiu medir a maior quantidade de espodumena que existe medida na Europa. E, portanto, há essa possibilidade de economicamente viável ser a sua exploração. Agora, já vimos que não basta a viabilidade económica, também é preciso haver a viabilidade ambiental, é isso que está a ser avaliado. Houve um estudo de impacto ambiental feito por várias entidades, vai ser avaliado pela Agência Portuguesa do Ambiente, vamos ver o que é que resulta. E depois também digamos assim, a aceitação social. Nenhuma empresa se pode impor na Europa a um território forçando uma situação. Eles precisam de autorizações para passar nos terrenos, têm que ter autorizações, têm que ter ou comprar ou alugar os terrenos. Portanto, é uma situação que passa por vários graus digamos, de aprovação e são processos ao longo de vários anos. Nós já estamos a discutir isto, se calhar, daqui a pouco, em mais de 10 anos. Portanto, desde a prospecção até à exploração, passam-se anos e anos e as pessoas têm que ter noção disso. Quando falam de que agora vai abrir em 60 dias o processo de prospecção, parem, vai haver um leilão, depois vai a assinatura dos contratos, depois passa-se anos, vamos dizer 5 anos de prospecção, mas no fim não vai abrir nenhuma mina, se houver, porque pode não haver. No fim, vai haver um estudo de viabilidade ambiental, vai haver um pedido de aceitação social ou uma forma de comunicar com a população. Estamos a falar que demora muitos anos. Portanto, essas áreas, vamos dizer, que nunca foram estudadas em profundidade, uma zona das 6 concessões, ou das 6 zonas que podem vir a ter concessões, vão demorar anos e anos portanto, e é preciso que haja um depósito encontrado para que se possa prosseguir para a fase seguinte. Pronto, eu julgo que respondi à pergunta que me tinha dito. Sim, respondeu. John, o que tem a dizer perante este facto de que desde a prospecção até a exploração podem decorrer muitos anos, o que diz sobre aqueles que argumentam que o lítio nessa altura, quando se começar a ser explorado daqui a esse tempo, nessa altura possa estar obsoleto e por isso não vale a pena explorarmos? Ora bem, eu diria o mesmo, eu recordava na história as conversas que houve em relação ao aparecimento da gasolina, que era uma coisa que não ia funcionar, em relação ao aparecimento dos telefones e da rádio, que também era uma coisa que não ia funcionar. Ou seja, no passado
há sempre vozes contra que dizem que não vai funcionar e que depois chega uma coisa nova e que muda. Eu vou utilizar um exemplo da iluminação. A iluminação que a maior parte de nós usamos em nossa casa, hoje em dia são luzes de LED, lâmpadas de LED e coisas de LED. E há a ideia de que as lâmpadas de incandescência deixaram de existir, por simplesmente. Não são úteis, não servem para nada. E nada está mais longe da verdade, não é? Porque quem viaja por África e pela Ásia Central e pela América do Sul sabe que essas pessoas não têm dinheiro para comprar lâmpadas de LED e continuam a consumir, e em grandes quantidades, as lâmpadas de incandescência com os filamentos de tungstênio que nós achamos que são obsoletas. Ou seja, a ideia de que o lítio vai ser obsoleto num espaço curto de tempo, com os planos que há de utilização, de melhor utilização da energia que produzimos, é descabida. É tão simples quanto isto. Que poderá ter parceiros como o hidrogênio, poderá ter parceiros como as baterias de nanobateria, várias coisas que andam aí na investigação, baterias de sódio. Isso. Bem, podíamos ter aqui uma lista enorme. A realidade é esta: os planos que há para capturar a energia, o excedente de energia que nós produzimos a nível mundial, que nós desperdiçamos, perdemos energia, mais de metade da energia que produzimos é perdida. E é perdida porquê? Porque os sistemas elétricos que nós utilizamos, as redes elétricas, a entrada de energia tem que ser igual ao consumo. Ou seja, sempre que o nosso sistema de produção está a produzir mais, naquele momento, mais do que o que nós conseguimos consumir, essa energia é colocada para a terra. Há aí umas soluções, que são soluções de reciclagem dessa energia, que é utilizar, por exemplo, durante a noite, os aerogeradores para bombear água de volta para as barragens. E isto funciona como uma bateria hídrica, mas é uma bateria. Estão a acumular energia lá em cima. Mas a curto, médio prazo, nós vamos precisar das baterias de lítio, vamos precisar das células de hidrogênio, vamos precisar das baterias de sódio, vamos precisar desses sistemas todos integrados e pensados de maneira a que não se perca energia, ou seja, que não haja desperdício de energia, que é o objetivo principal da transição energética. Não é? Por isso é que se chama transição energética, é nós não termos motores de combustão que têm um rendimento, os bons têm rendimentos ali na ordem dos 40%, ou seja, o resto da energia é dissipada sob forma de calor. Por isso, é isto que nós não queremos. O que nós não queremos é desperdiçar energia. E porque nós não queremos desperdiçar energia, o lítio vai sempre fazer parte. O sódio também é bem-vindo, só que ainda ninguém sabe qual é o custo de explorar uma matéria-prima tão disponível. O lítio é tão disponível também. Há milhões e milhões de toneladas no mar de lítio, só que não há forma ainda lógica e tecnológica para recuperar esses materiais. Ou seja, nós temos que trabalhar com as ferramentas que temos. Neste momento, a melhor opção são as baterias de lítio. Vão ser durante muito tempo e vão ser úteis. O outro exemplo, para não me alongar muito, é em relação às baterias de níquel-cádmio. As baterias de níquel-cádmio continuam a ser baterias úteis. Baterias de alto débito ou baterias com ciclos, instalações, infraestruturas com ciclos que são diferentes dos ciclos de carregamento das baterias de lítio. Essas baterias não são adequadas, por isso continuam a utilizar baterias de lítio. Dou um exemplo, os autocarros, por exemplo. Os autocarros vão muito dificilmente, para já, utilizar baterias de lítio, utilizam baterias de níquel-cádmio. Os maiores especialistas nisto, quer queiram, quer não, são os chineses. E os chineses utilizam baterias de níquel-cádmio nos autocarros porquê? Porque os ciclos de carregamento coincidem com os ciclos de utilização do veículo. E este tipo de coisas têm que ser otimizadas. Por isso não se pode pegar e dizer assim, agora temos baterias de lítio e vamos encostar as baterias de níquel-cádmio todas. Epá, isto não funciona assim. Eu estive uma mina no Tajiquistão, continuam a usar baterias de mercúrio. Porquê? Porque a mina é de mercúrio. Por isso não tem mal nenhum continuar a utilizar baterias de mercúrio dentro da mina, porque se houver um derrame dentro da mina, a mina tem minério com mercúrio nativo a escorrer pelas paredes. Por isso, este tipo de coisas, este tipo de conceitos e preconceitos, são coisas que é quase como a história do relógio. Não é? Um relógio parado acerta duas vezes ao dia se for de ponteiros. Por isso, as baterias de lítio não vão desaparecer e não vão ser substituídas milagrosamente por células de hidrogênio. Essa, se calhar, é a resposta mais direta.
Sim, e até se complementam as duas tecnologias. Exatamente, exatamente. É tão inteligente. Pensar nisto é tão inteligente. Pensar como no caso da China, que está a fazer testes piloto, em que os carros são obrigados a estar ligados à rede e os carros funcionam como uma grid storage. Ou seja, quando a cidade está a produzir energia demais ou uma determinada zona da cidade está a consumir menos, eles direcionam a energia para dentro dos carros. E utilizam os carros como um fall, uma resistência, não é? No ciclo de consumo da cidade. Isto são coisas super inteligentes. Só que está tudo focado na matéria-prima, porque não há matéria-prima para fazer cumprir com estas ideias. Não é? Alexandre, agora sobre os impactos ambientais, também são muitas vezes referidos. Teme-se que a mineração de lítio, tanto a prospecção como a exploração, prejudica a biodiversidade, que polua a água, que cause poeiras. Quais são os impactos ambientais que a prospecção ou a exploração de lítio podem causar? Bem, realmente temos que pôr mesmo a divisão aí, entre prospecção e exploração, porque são coisas completamente diferentes e continuam a tentar confundi-las nas redes sociais, na televisão. Nós temos uma primeira fase de investigação geológica que se chama prospecção e pesquisa. Nós, nesse âmbito, começamos por exemplo, fazer estudos de imagens de satélite. Depois, agora, muito modernamente, graças a essas tecnologias que facilmente adquirimos, podemos fazer estudos com drones. Nestas alturas, ainda nem sequer tocamos no terreno. Depois vamos com equipamentos portáteis e fazem medidas diretamente no terreno, por exemplo, para validar alvos positivos que tenham sido identificados nas anteriores detecções remotas. E vamos ver se são verdadeiros, se são falsos positivos. Tudo isto nem sequer ainda retiramos um grão que seja da rocha. Se tivermos, por exemplo, alguns resultados positivos, aí sim, podemos retirar uma amostra de 1 quilo. Depois, se na análise química nos deu, de laboratório clássica, nos deu realmente um X valor, por exemplo, 1% de óxido de lítio, nós podemos ver no microscópio, ok, mas este lítio está sob a forma de que mineral? Se é de litiofilite, por exemplo, que tem muito ferro, é um mineral que não terá interesse à partida, na atualidade, para fazer, digamos, carbonato de lítio ou hidróxido de lítio. Portanto, depois, imaginemos numa fase seguinte, ok, é de um mineral que tem viabilidade económica, é, é em quantidade realmente tem alguma possibilidade de viabilidade, então fazemos, por exemplo, aquilo que chama uma amostragem em canal, qual retiramos cerca de 1 centímetro, 2 centímetros de rocha ao longo de 2 metros, 3 metros. Isto é um impacto que estaremos todos de acordo, é um impacto mínimo que estamos a falar. E é prospecção. Sem esta prospecção, nós não conhecemos o território. Não há forma de sabermos o que é que temos. Depois, em casos muito raros, e o John, que está aí, trabalha na indústria, poderá corroborar, temos a situação de fazer uma atividade que é uma atividade caríssima, que se chama sondagens, ao qual é preciso pôr no orçamento por cada metro de sondagem, entre 100, depende do tipo de sondagem, não vamos estar a gastar muita energia nisso, 100, 150, 200, depende do tipo de sondagem. Por metro. Ora, se uma pessoa quiser fazer um furo de 100 metros, já começa a pensar que vai ter que gastar. É só fazer as contas, como dizia o nosso atual secretário de Estado, secretário das Nações Unidas, é só fazer as contas, é multiplicar 100 vezes 200 e vemos que é muito dinheiro. Mas não é só as sondagens, depois também precisamos de analisar, e as análises químicas, por cada metro, vamos supor, vai ter um valor também alto. Portanto, ninguém vai fazer sondagens em sítios onde acha que existe lítio. Não, tem que haver todo aquele trabalho anterior que eu acabei de tentar explicar e que lhe dá, digamos, alguma segurança científica, técnica, para
aplicar milhares de euros, que muitos milhares de euros dá 1 milhão de euros, 2 milhões de euros, que é o que alguns projetos já investiram em prospecção em Portugal no lítio, mas vai ter que gastar num furo, em 2 furos, algumas dezenas de milhares de euros e ninguém vai poder gastar isso por diversão, vai gastar isso porque acha que existe algum tipo de viabilidade de um depósito em profundidade. Mas nós temos aquela fotografia bastante famosa, usada como bandeira contra as minas, do Barroso esventrado. O que é que correu mal nessa situação? A pergunta vai para o John Morris, visto que ele trabalha na prospeção. Porque é que aquela prospeção... André, o que correu mal foi um problema de comunicação. Vamos ser aqui muito pragmáticos. Não está nada mal ali. Ok? Efetivamente há interferência no terreno, efetivamente há abates de árvores para ter plataformas e nivelação de terreno e movimento de terras. Há impactos. Há provavelmente um ou outro erro e acidente que mandaram um muro abaixo ou que cortaram uma árvore que não deviam ter cortado ou que cortaram um tubo. Não estou a dizer, não estive lá, não vi. Mas quem vê ao longe um programa de prospecção e pesquisa avançado, como dizia o Alexandre Lima, é aquilo. É aquilo porquê? Porque quando se decide que se vai fazer sondagens num corpo geológico, faz-se 1 ou 2 sondagens, ou 3, como diz o Sr. Ministro. Okay? E o que é que essas 1 ou 2 sondagens nos dizem? Que o corpo está lá. Que o que nós pensávamos que estava lá em termos de qualidade da rocha, que se confirma. Na fase seguinte é preciso fazer uma coisa que se chama medir o recurso. E medir o recurso tem que se furar o recurso com um número de impactos suficientes, o que quer dizer com um número de amostras suficientes, para que a variabilidade interna do maciço rochoso esteja identificado. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que o número de amostras tem que fazer com que seja possível prever o que está lá. Por isso é que se chama medido, por isso é que se usa o termo medir. Se o nosso mineral varia pouco, nós precisamos de menos sondagens. Se o nosso mineral varia muito e nós precisamos de ter isso muito bem afinado, nós precisamos de mais sondagens. Ou seja, aquela descrição de um famoso professor universitário que diz não é preciso fazer daquilo um paliteiro, é de quem não percebe do assunto. Porquê? Porque quando a variabilidade interna do depósito é grande comparativamente com aquilo que o industrial precisa para controlar a produção, ele tem efetivamente que fazer muitas sondagens. O que é que acontece? Para ter as plataformas, para situar as máquinas de uma forma segura e que ninguém se magoe, é preciso a área ocupada. O que é que falhou ali? Falhou foi comunicação, falhou foi explicar às pessoas. Falhou foi eventualmente recuperar aquilo no fim. Mas aqui abre um parênteses. Porquê é que não recuperaram aquilo no fim? Porque estavam a pedir uma concessão mineira. Por isso, que lógica tem estar a fazer recuperação de uma área para depois, no espaço de 1 ou 2 anos depois do estudo de impacto ambiental, ir abrir ali uma escavação a céu aberto? Talvez não tenha lógica nenhuma, pelo menos na minha opinião, é aquela tal história do princípio da conservação da energia e do capital. Ou seja, estar a recuperar uma zona para depois a vir destruir não tem lógica nenhuma. O que é que poderá ser feito? Vamos imaginar que, na pior das hipóteses, a concessão é negada, o estudo de impacto ambiental cai, o projeto cai, e a empresa recupera aquilo. E aquilo é perfeitamente recuperável. Mesmo sendo uma área classificada, podemos falar em recuperação. André, nós ali naquela área, nós até podemos falar em áreas classificadas, sim, mas aquela área é uma área classificada de património agrícola, mas a maior parte daqueles terrenos, para quem conhece, aquilo é terreno baldio que recupera naturalmente. Ok? E em áreas classificadas, eu trabalhei em áreas classificadas em Boticas, num projeto dentro de uma área classificada de património arqueológico, em que as máquinas entraram, fizeram o trabalho e saíram, e eu garanto que não tem marcas lá da nossa presença. Tem marcas da presença dos agricultores, tem marca da presença dos arqueólogos, do projeto de arqueologia que está desenvolvido lá, tem marcas das máquinas que fizeram as sondagens, não tem. As únicas marcas que lá estão de prospecção e pesquisa são cortes na rocha feitos por canais
com uma rebarbadeira, que são abertos uns canais na rocha e que ficaram lá umas marcas. Agora, a pergunta que eu ponho é, se depois de recuperada a topografia, se depois de replantada a urze, a carqueja e o tojo, e os eventuais pinheiros que possam ter sido abatidos ali, que diferença é que faz de um abate sistemático de pinheiros para a exploração florestal que ocorre ali naquela zona, ou que ocorria naquela zona antes de 2000? Não faz diferença absolutamente nenhuma. É só uma questão, por exemplo. Ou a instalação, eu nem vou por aí, porque para mim as indústrias são todas necessárias, eu nem gosto muito de entrar pelo termo de comparação das outras indústrias. Aqui a questão é, o impacto da prospecção e pesquisa é reversível. Okay? Mesmo quando são situações muito complexas que já tive em mão, de furos de captação, furos de prospecção e pesquisa geológica que revelaram ter artesianismo, por exemplo, tínhamos água à boca do furo. O que aconteceu nesse caso é que nós selamos o furo de cima a baixo. Ou seja, nós pegamos em materiais apropriados, verificados e certificados pela Agência Portuguesa do Ambiente na parte dos recursos hídricos e selamos o furo de cima a baixo. Okay? O furo deixou de estar acessível. Porquê? Porque era um furo com artesianismo. O que acontece nos outros furos, e dou o exemplo, por exemplo, do que foi deixado em Montalegre, os furos foram deixados abertos porque a empresa que lá estava australiana veio embora. Porque senão os furos não estavam abertos. Depois de concluídos os trabalhos, os furos são fechados e selados. Okay? Por isso, isto tem a ver com é tudo possível recuperar. Ou seja, os impactos gerados pela prospecção e pesquisa são reversíveis. Sim, Alexandre. Sobre esse tema, eu também tenho que falar um bocadinho sobre essa situação, porque realmente tem sido chamada a atenção por várias pessoas da opinião pública. Olhem para aquilo que foi feito. Ora bem, há uma ferramenta agora gratuita que é fornecida pela Google, que é Google Earth, que realmente, se forem às áreas, conseguem ver as áreas, realmente são muito bem visíveis de imagens de satélite e de avião, mas tem lá uma ferramenta ainda mais interessante, que é clicar lá num relógiozinho no qual podem recuar no tempo. Podem ver as imagens de satélite de 2018, de 2016, 2010, 2004. Vai até 2004. Ora, o que é que havia na mesma região de 2004 da mina de Barroso? Houve trincheiras e sondagens feitas pela empresa francesa que estava a fazer prospecção para a cerâmica. E se forem às imagens de 2004, vão ver que existem grandes rasgos no terreno, grandes plataformas para fazer as sondagens e as trincheiras. E depois vão ver a 2006, a imagem de 2006 e já não se vê tão bem, já é mais difícil de encontrar o sítio. Vão à imagem de 2010 e já alguns dos sítios não os reconhecem, já não conseguem ver onde é que são feitos. Porque foi uma recuperação feita pela própria empresa, por exemplo, as trincheiras foram todas tapadas novamente e, portanto, foi um processo de digamos, recuperação feito pela empresa e a natureza também ajuda recuperando a vegetação em muitos destes locais. Outra informação é, vão a 2016, ainda mais difícil é, porque em 2016 ainda não tinha sido feita nova prospecção. Vão lá e vão ver se conseguem distinguir os sítios onde foram feitas as sondagens. Muito difícil. Agora, se forem a 2018, novamente foram feitas muitas, digamos, novas plataformas e realmente há um grande impacto visual, ninguém o pode negar, mas que, devido à paragem de alguns anos, já há 2 anos que penso que não se fazem sondagens, e algumas das plataformas foram recuperadas, também já começa a ficar mais ténue o impacto visual. O mesmo acontece com as autoestradas. A gente, quando vê uma autoestrada nova, ela tem um impacto visual que se vai, vamos dizer, diluindo, porque a natureza com os líquenes e vai fazendo alguma recuperação. E só outra questão. Também, recorrendo ao Google Earth, vão ver que não havia tantas árvores assim nos sítios das sondagens de boticas. É bom não dizer que há cortes de dezenas, centenas ou, como eu ouvi, milhares de árvores, porque não é verdade.
Agora, o que é verdade é o que eu ainda li há pouco nas notícias, de que o governo autorizou o abate de 1097 sobreiros, que foi para a instalação de um parque de painéis fotovoltaicos. Portanto, e eu penso que o sobreiro é mais importante. Eu não sou biólogo nem sou especialista, mas penso eu que o sobreiro é mais importante que o pinheiro bravo que pode ser plantado. Portanto, e rapidamente recupera. Se for cortado com 1 ano ou 2 anos ou 3, ele pode ser facilmente recuperado. Portanto, eu acho que nós temos que balancear um bocadinho. A prospeção tem um impacto mínimo, essa é que é a verdade, e, portanto, não podemos fazer um papão da prospeção, porque se fizermos um papão da prospeção, temos aqui um problema, que é não estudamos o território. E ao não estudarmos o território, o João já explicou há bocadinho, essa informação passa para o Estado, passa a ser propriedade do Estado. Ela pode ajudar o Estado a decidir. Ali é um bom sítio para fazer um aterro sanitário. Ou não é, porque existem muitas falhas naquela zona, que há cartografia nessa zona feita pelas empresas mineiras que indicam as falhas. Nós não nos podemos esquecer que o Estado português tem cerca de 25% do seu território do continente que não está coberto com a cartografia 1 para 50 mil. Muitas vezes, a única cartografia disponível foi a que foi feita no âmbito de prospecção por várias empresas mineiras que passaram por Portugal. Essa informação tornou-se gratuita para Portugal, porque no final da prospecção foi entregue aos serviços geológicos, já tiveram vários nomes, Instituto Geológico Mineiro, Instituto Nacional de Energia, Tecnologia e Inovação, INET, e agora chama-se LANEG, Laboratório Nacional de Energia e Geologia. Eles recebem a informação, são fiel depositários da informação, e ela pode ser utilizada para outros trabalhos de engenharia, de construção de pontes, de saber... Portanto, eu acho que não se deve menosprezar o papel da prospecção no sentido, mesmo que ela não tenha sucesso, mesmo que ela não encontre, vamos dizer que existe nessas 6 zonas exatamente 6 concessões. E no final das 6 concessões, daqui a 5 anos, não se encontrou depósito nenhum. Mas há uma coisa que não perdemos. Foi a informação gerada sobre a geologia da região. Mais uma questão sobre possíveis impactos negativos, antes de avançarmos para a parte final do episódio, em que falaremos sobre a reciclagem do lítio. Fala-se também dos impactos sociais e económicos, fala-se de ser incompatível com a agricultura, com o turismo de natureza. Isso é assim? Não sei, não, na minha opinião não é? Mas isso quem tem que decidir isso é a Agência Portuguesa do Ambiente. A compatibilização e a sustentabilidade mede-se primeiro com um projeto. Não se pode fazer o que se fez com a avaliação estratégica para estas áreas que foram a concurso, que se tenta fazer a avaliação de impacto ambiental de uma coisa que não é material. Ou seja, se eu, como empresário, tivesse submetido aquele plano de trabalhos para apreciação na APA, ele era-me devolvido por não estar a cumprir os mínimos, é que nem sequer era devolvido como não conforme. Diziam-me, isto não está em condições para ser apreciado. Porquê? Por falta de conteúdo que permita aos técnicos avaliarem os impactos, ou seja, por falta de informação técnica. Ou seja, partindo desse pressuposto, em que a avaliação de impacto ambiental necessita de um projeto, não é? A sustentabilidade do mesmo e a decisão sobre a sustentabilidade do mesmo precisam dos dados para fazer essa avaliação de impacto ambiental. Ou seja, há de haver projetos, como diz o Alexandre, que são sustentáveis e que podem e que são compatíveis, que chegaram ao ponto dos recursos serem medidos e chegaram ao ponto de se definir um projeto mineiro e de se apontarem reservas para o projeto, mas que ele não se chega à operação porque não tem aceitação social, porque não é sustentável do ponto de vista técnico, porque não é sustentável do ponto de vista económico ou porque politicamente o Estado não lhe interessa. Não é o caso de Portugal, mas há jurisdições mundiais em que aquilo funciona assim. Viu-se agora na Sérvia, que a Sérvia decidiu retirar um direito mineiro, por acaso, de lítio também, a uma empresa multinacional que estava a desenvolver um projeto lá. Por isso, a decisão da sustentabilidade é no fim.
dos estudos, não é antes. Não podemos começar antes, não podemos fazer isso antes. Ou seja, é efetivamente possível compatibilizar a prospecção e pesquisa com tudo. Eu já fiz sondagens a metros de casas e todos os dias falava com as pessoas para saber se as coisas estavam em condições. No Porto fazem-se sondagens geológicas e geotécnicas. Estão neste momento a fazer sondagens geológicas e geotécnicas dentro da cidade por causa do metro do Porto. É possível fazer. Já fiz sondagens muito mais caras dentro de um parque arqueológico em que as máquinas não podiam ser transportadas por elas próprias, tinham que ser transportadas por pessoas com as máquinas às costas, e fizemos 30 e tal sondagens no projeto em causa. Não é? Já fiz sondagens em zonas onde os proprietários me disseram: não quero que o senhor entre no meu terreno, não autorizo. Sim, senhor, fiz as sondagens a partir dos terrenos dos vizinhos, não ocupei o terreno do senhor, estudei o território que está por baixo, porque é propriedade do Estado, porque o Estado me autorizou. Por isso, este tipo de processos, isso é tudo compatível desde que haja conversa, desde que haja chamadas de atenção quando as coisas correm mal. Porque ninguém está livre num projeto de prospecção e pesquisa de haver um acidente ou um incidente. É preciso é que as pessoas chamem a atenção e as coisas resolvem-se e as coisas são mitigáveis. No caso da exploração, a decisão da sustentabilidade é só depois de termos um projeto, só depois de termos um recurso. Eu vou dar a palavra ao Alexandre, que pedi para falar, mas antes disso, pode dizer o que vai dizer, Alexandre, e depois, se puder responder também à questão de se é possível fazer a exploração de lítio em galerias subterrâneas em vez de céu aberto. Como é que sabemos se isso é possível ou não? Não, eu só ia juntar que em alguns locais até, por exemplo, em França, em alguns sítios próximos de populações, é obrigatório usar sondagens elétricas para que é caríssimo, que é um tipo de sondagem caríssima para não fazer barulho, e podem-se fazer sondagens perto de casas, porque não nos podemos esquecer de uma coisa. Às vezes nós temos que nos aproximar de casas, não é porque vai haver ali algum mina perto, é porque nós queremos ver digamos, um alvo em profundidade que fica a 500 metros, e nós temos que nos pôr de lado para ver se conseguimos acertar. E, portanto, às vezes temos que nos aproximar mais de casas. Agora passemos então à parte da exploração. É claro que nós já tivemos a dizer que existe um impacto visual se for uma exploração a céu aberto. Se for, por exemplo, eu tenho falado, se forem a Colónia, na Alemanha, existem explorações a céu aberto com mais de 1 quilómetro de extensão, em atividade, na atualidade, para carvão. E onde eu quero chegar é que, como é uma área plana, não há um impacto visual, só de avião e das imagens de satélite. Se quiserem outra vez ir ao Google Earth, vão ver, são áreas extensíssimas. Vão, neste momento, também desmantelar uma aldeia para continuarem a exploração, porque o carvão ainda é utilizado muito no aquecimento e na geração de energia na Alemanha. Onde eu quero chegar, numa zona montanhosa como o norte e centro de Portugal, há um impacto visual. Ninguém pode negar que uma exploração a céu aberto, tal como uma autoestrada, também causa impacto visual. Depois há o impacto possível se não for acautelado as poeiras. Portanto, se tivermos uma exploração a céu aberto no inverno, não há poeiras. Não é? A não ser que seja um inverno muito pouco chuvoso, como tem sido este. Mas no verão, de certeza que haverá a possibilidade de potencial de emissão de poeiras. Isso tem que ser salvaguardado. A empresa mineira tem que garantir que não existe emissão de poeiras. E o mesmo para a contaminação da água, a possível contaminação da água. Sim, a contaminação da água também é uma preocupação legítima das populações. Foi muito, infelizmente, inflamada por alguns colegas da geologia que erradamente pensam que conhecem o seu quintal da geologia e extrapolam para as outras áreas do país. Foi alegado que havia sulfuretos nas rochas encaixantes, dizendo que iriam provocar águas ácidas. Portanto, pensando que o que acontece eventualmente em algum território era o mesmo em todo o norte de Portugal ou todo o centro de Portugal.
Vamos falar de casos concretos, porque é a única maneira, porque se a gente Claro. fala de casos gerais, estamos Extrapolar. a entrar nessa especulação, que alguns colegas, infelizmente, prejudicaram muito os geólogos da prospecção ao virem falar de águas ácidas associadas à exploração. As rochas encaixantes da zona de Boticas, eu conheço-as porque fiz lá um doutoramento e há 25 anos que estou a fazer a investigação, não têm sulfuretos associados. Não têm forma de criar águas ácidas. Não têm minerais radioativos. Portanto, qualquer especulação nessa área de que vão prejudicar as águas é pura especulação. Portanto, nem em sessões públicas, como eu vi, alguns geólogos virem mostrar águas ácidas da faixa peritosa ibérica. Isso é manipulação de informação. Realmente, a faixa peritosa ibérica tem este nome porque quer dizer que é muito rica em pirite. E é natural que nessas cortas exista águas ácidas. Mas o mesmo não se pode aplicar ao norte do país, onde os sulfuretos, a pirite é uma raridade. E, portanto, não se percebe porque é que alguma corta que viesse a existir aqui no norte do país viesse a gerar águas ácidas. Uhum. Agora, falou-me de outra situação, a possibilidade de haver exploração subterrânea. Eu tenho falado nisso porque existem filões de pegmatite com spodumena no Brasil que podem ser explorados há mais de 20 anos que são explorados em subterrâneo. Em mineração subterrânea, mas, claro, os teores têm que justificar. Eu falo de duas maneiras. Se nós tivermos um filão que é subhorizontal e aflorante, peço desculpa, mas não há outra maneira de o explorar. É a céu aberto. Porque vocês estão a ver uma estrutura que é a flora e é subhorizontal, não estão a imaginar que vamos fazer uma exploração subterrânea. Uhum. Agora, imaginemos que uma exploração, ou melhor, um corpo é vertical e que em determinada altura, ele também aflora, em determinada altura começa a profundidade a ser demasiado profunda para ser uma exploração a céu aberto. Se tiver teor de lítio, pode justificar a sua exploração em profundidade. É caso a caso que tem que ser estudado. Nem se pode dizer que vai, antes da prospecção acontecer, que vai ser a céu aberto, como eu ouço dizer que no Seixoso vai haver uma exploração a céu aberto de 500 metros de lado. Isso, antes da prospecção, não se pode dizer rigorosamente nada. As únicas minas que eu conheço, por exemplo, em Vieiros, são subterrâneas, não são a céu aberto. Portanto, mas antes da prospecção não se pode dizer. Para terminar, já estamos quase com 1 hora de episódio, só abordar a questão da reciclagem do lítio. É uma opção, poderia ser uma alternativa à mineração, a mineração continua a ser necessária mesmo com reciclagem. A pergunta vai para o Alexandre, sim. Vou ter que responder a essa questão. Portanto, antes da reciclagem, nós não nos podemos esquecer que há a reutilização das baterias. Antes de elas, por exemplo, as dos carros elétricos, que vão ser muitas, temos que admitir, vai haver muitas baterias que chegaram ao ciclo de vida final para ser utilizados, a ser carregadas e transportadas nos automóveis, que vão ficar disponíveis. Elas não são obrigatoriamente metidas na reciclagem, logo são reutilizadas. A reutilização é algo que vai ser muito aplicado para a acumulação de energia de fotovoltaicos e de outro tipo de energias. Mas falando da reciclagem, realmente é uma preocupação da comunidade europeia e posso dizer que existem projetos europeus, na atualidade até na Faculdade de Ciências, no departamento onde eu trabalho, que chama-se NextLib, o projeto, e que fala sobre a reciclagem de baterias de lítio, o aproveitamento da grafite, o aproveitamento do cobalto, o aproveitamento do níquel, o aproveitamento do lítio. Mas vamos dizer isto, é um dos perguntas básicas que eu costumo fazer aos meus estudantes de prospecção geológica. Porque é que nós ainda temos que fazer prospecção de minas na atualidade? E digo assim, olha, imaginem que era 100% de reciclagem que nós obtínhamos.
Mesmo assim, precisávamos fazer minas? Precisamos. Porquê? Porque a nossa população não está a diminuir. A nossa população a nível mundial está a aumentar. Mesmo que estagnasse, nós tínhamos a população da África, de algumas zonas da América do Sul, de algumas zonas da Ásia, a dizer nós queremos ter o mesmo nível de vida que o mundo ocidental. Nessa altura, mesmo com a reciclagem a 100%, nós precisamos de arranjar mais matérias-primas. E a mesma coisa ainda acontece. O lítio, ainda há pouco, não tinha interesse praticamente nenhum há 2 décadas. E porquê é que se tornou muito importante para a sociedade? Porque cientistas encontraram um tipo de bateria que pode ajudar os humanos a lidar com várias situações. Portanto, há metais que agora, por exemplo, não têm interesse nenhum, que podem vir a ser importantes num futuro próximo. Portanto, a prospecção geológica vai ser sempre necessária, mesmo que a reciclagem seja, e espero que assim seja, que se consiga a reciclagem a 100%, que se a reutilização vá ao máximo, vai ser sempre necessário aos humanos utilizar matérias-primas num futuro próximo. Pronto. John, quer acrescentar alguma coisa? Ora bem, em relação à reciclagem, eu estou com o Alexandre, não é? Isto não há matéria suficiente para reutilizar e cumprir com os objetivos do mercado. A única opção era parar com esta ideia, era continuar a usar combustíveis fósseis, era continuar a produzir combustíveis fósseis até que eles se esgotassem, que também são difíceis de esgotar. Por isso, aqui a questão é nós o mais possível entendermos estes ciclos todos, entender como é que se explora a questão da exploração, se é subterrâneo, se é céu aberto, se faz prospecção e pesquisa, porque é que é prospecção e pesquisa, o que é reutilização, o que é os subprodutos todos, ou seja, há uma série de fatores que são constantemente atropelados no falar deste tema das baterias, incluindo, passam por cima do lítio a ferros e esquecem-se dos outros metais todos. As baterias neste momento reduziram brutalmente a quantidade de lítio que levam dentro, e uma bateria normal de um carro leva à volta de 7%, e a reduzir de lítio. Mesmo com essa redução dramática, a reciclagem e a redução não é suficiente para o aumento de viaturas elétricas que são necessárias, para pensar em ter outros meios de transporte a circular com baterias, a pensar em grid storage, a pensar nessas coisas todas. Não há matéria suficiente. Por isso, isto era o mesmo que pensarmos em construir casas novas sem abrir pedreiras, sem alargar as pedreiras da Cécil para produzir cimento para Portugal. Ou seja, não dá para fazer isso. Eu sou ambientalista, também sou membro de uma associação, 2 associações de defesa do ambiente, sou testemunha em tribunal contra empresas da indústria extrativa porque estão a fazer asneira, porque também as há, como é evidente, em todas as indústrias, mas não dá, nós não podemos parar, não é? Nem Portugal, nem o mundo não pode parar de explorar os seus recursos minerais. Tem que fazer bem, e para fazer bem tem que ter dados, tem que conhecer, tem que estudar. Porque decidir só no Google não funciona. Obrigado por nos ter acompanhado. Pode subscrever este podcast e seguir a Associação Portuguesa de Geólogos nas redes sociais. Os links estão na descrição do episódio. Eu sou o André Nóbrega, a música é do António Mota, e volto daqui a 3 semanas para mais um convívio entre a geologia e a sociedade. Até breve.